Olá pessoal, meu nome é Marcel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tem de Tudo Fiz Mate. Nesse vídeo eu pretendo demonstrar duas relações trigonométricas importantes aí que a gente tem nos problemas de matemática, em particular no contexto da trigonometria, que são aplicáveis aí, que têm inúmeras aplicações aí no dia a dia, em particular na física e na engenharia. São estas as relações que eu vou demonstrar. Eu vou demonstrar primeiro que o seno da soma de dois ângulos, digamos aqui A e B, vai ser igual ao seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. No ensino médio, o pessoal costuma passar essa fórmula de forma direta, né? Muitas vezes isso não é demonstrado. E a outra relação que eu vou passar aqui é a do cosseno da soma de dois ângulos. Vou pegar esses mesmos ângulos aqui, A e B, que me diz que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o seno de A. Bom, para fazer essa demonstração, para demonstrar essas duas relações, eu vou utilizar aqui de artifícios geométricos, da geometria plana. Então, eu vou pegar aqui dois triângulos retângulos da seguinte maneira. Primeiro, eu vou colocar um triângulo retângulo em azul aqui, de forma que ele vai ser, o ângulo de 90 graus vai ficar aqui nesse vértice, e esse ângulo aqui eu vou chamar de A. Bom, agora na sequência, eu vou pegar um outro triângulo retângulo sobreposto a este primeiro, dessa forma. De forma que o ângulo de 90 graus, ele vai ficar aqui, e esse ângulo eu vou chamar de B. Eu também vou fazer o seguinte aqui, considerando esse triângulo retângulo em vermelho, sobreposto, eu vou considerar que a hipotenusa dele aqui vai valer 1, uma unidade de medida. Uma unidade de medida. Pode ser metro, centímetro, não importa. E percebe que isso não é uma restrição. Pode ser que a pessoa pense, né, olha, se eu colocar a hipotenusa valendo 1, será que eu não vou restringir os valores aqui do ângulo A e B, e, portanto, a demonstração ela não vai ser, né, uma demonstração adequada ao fazer isso, né? Percebe que eu sempre consigo construir dois triângulos retângulos de tal forma que a hipotenusa desse primeiro seja 1 e isso não altere os ângulos A e B. Então, por construção, eu sempre consigo fazer isso. É só notar o seguinte, ó. Vamos supor que a hipotenusa não seja igual a 1. Vamos supor que a hipotenusa desse triângulo vermelho seja maior do que 1. Aí eu consigo aqui fazer um recorte, pegar um ponto aqui, de forma que a distância, né, desse ponto aqui até esse ponto seja 1. Eu consigo fazer um recorte aqui e obter, né, consequentemente, dois triângulos retângulos, de forma que a hipotenusa desse de cima seja igual a 1 e os ângulos aqui não se alterem, A e B não fiquem alterados, ok? Então, eu consigo sempre construir dois triângulos dessa forma. Então, eu vou, por comodidade, eu vou manter aqui a hipotenusa do triângulo retângulo superior aqui como sendo 1. Isso vai facilitar bastante, como vocês vão perceber aqui durante a demonstração. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui algumas linhas tracejadas
formando um retângulo, certo? Formando aqui um retângulo. Então, aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. E aqui, né, consequentemente, 90 graus. Notem que, ao fazer isso, vai aparecer um terceiro triângulo aqui que vai ser interessante para nós. Esse triângulo aqui em amarelo. E ao fazer essa construção, notem que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai ser exatamente igual a A. Por que isso? Porque esse ângulo aqui, ó, pegando o triângulo retângulo em azul, esse ângulo, ele vale 90 menos A. Se eu somar 90 menos A com 90, para 180, vai faltar A. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser exatamente igual a A. Bom, agora eu tenho tudo aqui para fazer a demonstração das duas relações. Então, agora vamos desenvolver aqui alguns resultados. Vamos pegar esse triângulo retângulo em vermelho. Percebe que esse lado aqui, ó, né? Esse lado aqui, que é o cateto adjacente ao ângulo B, ele vai valer exatamente o cosseno de B, aplicando a formulinha lá as relações trigonométricas, né? Então, a gente tem que o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 1, é o cosseno de B. Então, esse lado aqui vai ser exatamente igual ao cosseno de B. E esse outro lado aqui, consequentemente, né, como ele é o cateto oposto ao ângulo B, ele vai ser exatamente igual ao seno de B. Por que que isso vai acontecer? Porque a hipotenusa vale 1. Isso aqui vai ser igual ao seno do ângulo B. Bom, agora vamos olhar aqui para o triângulo retângulo em azul. Esse lado aqui, né, é o cateto adjacente ao ângulo A. E como a hipotenusa desse triângulo vale cosseno B, então esse lado aqui, ele vai ser igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B. Só você chamar esse lado aqui de Y, né? Você chama ele de Y, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o cosseno de B. Isso aqui vai ser igual ao cosseno de A. Daí você consegue calcular o valor de Y, ou seja, cosseno de A vezes cosseno de B. Né? Esse é o processo aqui de cálculo. Bom, agora vamos pegar esse lado aqui, olhando para o triângulo em azul ainda. Pegar esse lado aqui, esse cateto, né? Esse cateto é o cateto oposto ao ângulo A. Então, o tamanho dele aqui, vamos desenhar aqui. O tamanho dele aqui vai ser exatamente igual ao seno do ângulo A vezes o cosseno do ângulo B. Por que isso? Se eu chamar esse lado aqui de x, por exemplo, chamar esse lado de x. Se eu fizer x dividido, cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o cosseno de B,
Isso aqui vai ser igual ao seno de A. Daí você consegue chegar nesse resultado aqui. Bom, agora vamos pegar aqui e determinar, com base agora nesse triângulo em amarelo aqui, ó. Eu vou determinar primeiro essa distância aqui, essa distância aqui. Com base no ângulo A, sabendo que a hipotenusa dele aqui vale seno de B, percebe? O tamanho da hipotenusa é igual a seno de B. Então, eu consigo determinar aqui esse cateto aqui, ó, cuja distância eu quero determinar, que é o cateto adjacente ao ângulo A. Essa distância ela vai ser o cosseno, vou colocar aqui, fica melhor. Vai ser o cosseno de A vezes o seno do ângulo B. Que sempre parte do mesmo, da mesma construção aqui, né? Pega esse lado, se eu pegar chamar esse lado de X, que é o cateto adjacente ao ângulo A, e dividir pela hipotenusa, que é o seno de B, isso aqui tem que ser igual ao cosseno de A. Então você chega nesse resultado aqui, né? Bom, agora vamos pegar aqui e determinar o valor desse lado aqui, ó. Quanto que você acha que vale esse lado? Esse lado aqui não é o cateto oposto ao ângulo A, então ele vai ser o seno do ângulo A vezes a hipotenusa aqui, que é o seno do ângulo B. Bom, feito isso, agora a gente consegue calcular as relações. Basta notar o seguinte aqui, ó. Agora, essa distância aqui, ó, se eu pegar essa distância aqui, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, essa distância total aqui, ó, eu tenho agora um novo triângulo aqui, ó, cujo ângulo aqui é A mais B, certo? Então, essa distância aqui, considerando que a hipotenusa desse novo triângulo é 1 também, esse lado vai ser exatamente igual ao seno de A mais B, certo? E esse lado aqui, ó, essa distância aqui, ela vai ser igual, percebeu? Agora eu tenho o cateto adjacente ao ângulo A mais B, né? Então, isso aqui vai ser igual, considerando que a hipotenusa aqui vale 1, isso aqui vai ser igual ao cosseno de A mais B. Daqui a gente consegue fazer a demonstração, né? Conseguiram enxergar. Vamos começar aqui pelo seno. Percebe que essa distância toda aqui, ó, que é o seno de A mais B, isso aqui vai ser a soma desse termo aqui, cosseno de A vezes seno de B, mais o seno de A vezes o cosseno de B. Ou o inverso aqui, né? Vamos colocar invertido para ficar de acordo com a fórmula que a gente conhece. Então,
O seno de A mais B, ele vai ser a soma desse lado aqui, seno de A vezes cosseno de B, mais esse outro lado aqui, essa outra distância aqui, que é o seno de B vezes o cosseno de A. Vou inverter aqui a multiplicação, né? Porque não muda, ó, nada fazendo isso. Vai ficar o seno de B vezes o cosseno de A. Pronto, cheguei aqui na primeira relação. Agora vamos aqui para a segunda. Percebe que essa distância toda aqui, da base do triângulo azul, né, é cosseno de A vezes cosseno de B. E essa distância aqui, ó, essa distância aqui, ela vale exatamente esse, ela tem exatamente esse valor aqui, seno de A vezes seno de B. Isso aqui é seno de A vezes o seno de B. Logo, o cosseno de A mais B vai ser o quê? A subtração dessa distância total aqui em azul, né, dessa base aqui em azul, então vai ser essa distância total menos essa distância aqui em amarelo, que é seno de A vezes seno de B. Portanto, cosseno de A mais B vai ser igual, né, ao cosseno de A vezes o cosseno de B, que é essa distância toda aqui, né, novamente, essa distância toda aqui em azul, ó, menos descontada dessa distância em amarelo aqui, que é o seno de A vezes o seno de B. Então, eu chego aqui na outra relação que eu gostaria de demonstrar. Ok, pessoal? Bom, para finalizar o vídeo aqui, então, se eu quisesse agora demonstrar o seno da subtração de dois ângulos. A gente sabe que o seno de A menos B é o seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. Ah, mas daí é só colocar menos B no lugar do B ali, fazer. Mas aqui, pessoal, a gente tem um problema, né? Como eu estou usando o triângulo retângulo, os ângulos internos, eles não podem ser negativos aqui a princípio, né? Então, esse tipo de consideração aqui não seria conveniente fazer. Pegar a relação anterior e colocar menos b no lugar do b. Como que eu faria para demonstrar o seno da subtração, portanto? Como que eu faria para demonstrar o cosseno da subtração? Eu vou comentar aqui, mas eu não vou fazer a demonstração. É um exercício aí para vocês. Tentem fazer. Depois deem um comentário aí no vídeo. Então, a ideia para fazer essa demonstração é, novamente, definir aqui dois triângulos retângulos. Vou definir aqui um primeiro, de forma que esse ângulo aqui, ó, vai ser A, e aqui está o ângulo reto nesse vértice. Depois eu vou definir um outro triângulo aqui. Só que agora, o outro triângulo retângulo, ele vai ficar, o cateto dele vai coincidir com a hipotenusa desse de azul, só que ele vai estar invertido aqui, ele vai ficar de cabeça para baixo. Essa que é a ideia para poder fazer a demonstração, né? Esse ângulo aqui, ó,
é 90. E esse ângulo aqui, eu vou chamar de B, de forma que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser A menos B, concorda? Ele vai ser A menos B. E aqui, eu vou fazer aqui sem perda de generalidade, eu vou considerar que a hipotenusa do triângulo vermelho, que é esse segmento aqui, ela vai valer uma unidade de medida. Então, eu consigo fazer novamente por construção isso, sem alterar os ângulos A e B, obviamente. E agora eu vou traçar aqui algumas linhas tracejadas, definindo aqui novamente um retângulo, de forma que esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 90 graus. E ao fazer isso, eu vou criar um novo triangulinho aqui, em amarelo, que vai ser útil na demonstração. Notem que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser igual a quem? Igual a A. Por quê, pessoal? Deixe aí nos comentários. Sabendo todas essas informações, vocês conseguem determinar qual é o valor do seno de A menos B e do cosseno de A menos B. Ok? Então é isso, pessoal. Termino aqui o vídeo. Se você gostou, aperta o botãozinho do like, deixa seu comentário, se você conseguiu resolver, qual a dificuldade você teve. Se possível, compartilhe o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Abraço e até o próximo vídeo.